Boa noite, quem me conhece, eu sou Haroldo Mota. Sempre é um prazer a gente estar aqui. E esse prazer, na realidade, quem está aqui falando deve ter tacado pedra lá na cruz, colocado chiclete debaixo lá da mesa da Santa Ceia, entendeu? É o piorzinho que está aqui. Pode ter certeza. Se eu usei mal o meu intelecto, a minha fala lá atrás, hoje eu estou usando para o bem, resgatando de uma forma, oh Deus do céu, obrigado pela oportunidade de fazê-lo hoje de forma que ele poderia muito bem, como Deus é amor, é paciência, ele poderia falar assim, não, vai voltar mudo, você aprender a valorizar a voz, você falou, não filho, volta. E vai lá dar palestra nas casas espíritas, enfrentar situações difíceis, né, na palestra, situações complicadas, vai falar de temas complicados. Volta lá, presta atenção no teu serviço da próxima vez. Olha o servicinho que você está fazendo. E eu que sou agradecido pela oportunidade. E cada momento que eu venho aqui, quando eu falo que está chovendo, as pessoas ficam recolhidas. Não foi a palestra que eu fiz em Mandaguaçu, a espiritualidade não brinca do serviço para a gente. Eu estava no resfriado, a bicas, sabe aquela coriza? Eu falei, como é que eu vou falar? Gente, é o seguinte, a espiritualidade só me deu tempo de conversar com eles. A hora que eu entrei na rodovia de volta, eu já comecei a espirrar, vou dar tudo de novo. Só foi isso. E aí ele me ligou à noite me dizendo, vai estar chovendo, tem poucas pessoas. Eu falei, não se importe com isso, porque desencarnado vai ter bastante. Aí ele falou, esse é dos meus. Eu falei, não, dos meus, desencarnado ainda não, né? Mais. E aí minha intuição disse que tinha naquele dia 1.250 espíritos, tinha meia dúzia de pessoas. 1.250 desencarnados presentes e 350 assistindo ao longe. Não sei como, deve ser aquele telão projetando e eles assistem. Na necessidade deles onde eles estão, que muitas vezes eles não podem sair de onde estão. E a gente não perde a oportunidade, né, de falar. E quando fala do tema corrupção, eu gosto de colocar temas que mexem com a gente, no nosso dia a dia, arroz, feijão, sabe? Aquilo que a gente manuseia no nosso dia a dia. É isso que eu gosto, aquilo que mexe com as nossas personalidades e com a nossa imaginação. É isso que eu gosto. Então, quando eu coloco é só baixar, né? O de baixo. Quando eu coloco esses temas, é exatamente isso. É para provocar. Eu sou um eterno provocador. Porque eu me provoco e quero que todos vocês sejam provocados. Que saiam daqui com a pulga atrás da orelha, pensando também, olhando os seus atos, olhando as suas atitudes. Porque o que vos fala aqui na frente também está tentando fazer a mesma coisa. Está tentando, se a gente ficar esperando anjos para fazer as coisas, não tinha ninguém para fazer, né? Pelo menos nesse planeta. Então somos nós, com as nossas mazelas, com os nossos defeitos, com as nossas impaciências, com as nossas dúvidas, estamos aqui na frente, dividindo isso com você. Nada melhor para recuperar um ex-drogadito que um drogadito também, que passou por aquelas necessidades, que passou por aquelas situações. Então todos nós já enfrentamos quantas vezes essa questão da corrupção. Então, antes de a gente começar a falar sobre esse tema, eu gosto de definir a definição de corrupção. Etimologicamente, o termo corrupção surgiu a partir do latim corruptus, ato de quebrar aos pedaços, decompor, deteriorar algo, corromper, né? Ato de subornar, dando dinheiro ou presentes em troca de benefício. Grave bem essa palavra, decompor, deteriorar. Isso que eu quero que vocês gravem. Aí eu
como eu sou contador também, eu gosto de ficar pesquisando, fiz umas pesquisas, esses dados talvez não estejam muito corretos, mas o Brasil perde 200 bilhões ao ano com a corrupção. Representa um desvio de 4% do nosso PIB, Produto Interno Bruto, das nossas riquezas, corresponde praticamente o que investe na educação no país. Deve ser em torno de 350 bilhões que a gente investe na educação, mais ou menos, depende da época. Mas o mesmo tanto que a gente investe mais ou menos na educação, a gente tira da educação, em corrupção. A atitude para sairmos dessa situação de calamidade é educação, aperfeiçoamento das instituições em geral. Hoje nós estamos vendo aí a nossa presidenta, vamos chamar de presidenta assim, porque ela quis ser chamada, falando de toda a situação. É tão triste, porque não sei, como disse um professor dentro do canal, se a gente pensar só no partido, que eles fossem corrupto e tudo, a gente estaria acreditando em Papai Noel. Mas é uma estrutura que é corrupta, né? E a gente vai descer isso lá dos altos escalões, as nossas atitudes mais simples. E depois a atitude mais simples, a gente vai dizer sobre as nossas corrupções da nossa alma, do nosso planejamento reencarnatório. Quando a gente está, como pediu que vocês gravaram, corromper. Mudança para atingir. Mudança e atingir. O governo, a escola e as famílias. Se não começar as atitudes através dos governos, por leis, mudanças, lá de cima, né, para mudar essa ideia de corrupção, é na escola, falar sobre esse assunto, ensinar, exemplificar, é nas famílias lá dentro de casa, que os pais têm a obrigação de começar a falar sobre isso, ensinar o seu filho nos atos, o que é importante, questões morais. Que nós vivemos hoje envolvidos num consumo desenfreado, que esquecemos de ensinar valores para o nosso filho. Conheço uma criança de 9 anos, perguntou para ela, bem próxima da família, o que ela queria ser. Rica, quero ganhar muito dinheiro. A criança não tem culpa, eu tenho que pegar os pais, conversar com os pais. Um dia entrando no meu prédio, 2 meninas na minha frente, uma falou para eu vou no show, minha mãe vai pagar, ela sempre me acostumou assim mesmo. Como também teve 2 moças que queriam para um churrasco, numa chácara, e deram sonífero para os pais. Deram sonífero para os pais. Aí no outro dia chegaram uma hora da tarde, quando viu o pai desesperado, levando a esposa para o hospital, porque ela ficou pior. Aí elas tiveram que contar o que elas tinham feito. Então essas atitudes que a gente está começando a discutir. A corrupção é uma possibilidade. O poder seduz. Aceita ou não? Como é engraçado que na hora que você vai fazer assim, falou, olha, é R$2.000. Não, que não sei o que. O cara falou assim, ó, tá aqui R$2.000. Coloca R$2.000 em dinheiro na sua frente. É diferente eu falar R$2.000, mas quando eu pegar R$2.000 e colocar em dinheiro, um em cima, 100, 50, um na frente do outro, para poder te envolver e te chamar. Eu tenho um vizinho que costuma fazer isso. Alugando uma garagem para ele, falou, não, vem cá que eu vou dar o dinheiro aqui para você, aqui, ó. Eu falei, não. Você está querendo 1/3 do valor e quer mostrar o dinheiro para mim. Não falei isso, pensei, mas não fui. Falei, não dá. A sedução que nos envolve. Por isso todo mundo gosta do poder, né? Fernando Henrique Cardoso falava, nossa, como o poder era bom. Jatinho,
segurança, helicóptero para onde ele quisesse ir. Sempre o poder sempre nos envolve. Então, a gente pode aceitá-lo ou não. Aí vai a base dos conceitos que a gente tem lá atrás. A uma criança dessa que diz, eu quero ser rico, e continua desse jeito, crescendo com esses valores, o que ela vai ser? Para ela o importante é ter carro novo, ter um carro isso, ter aquilo, o pai é um exemplo. É por isso que a gente fala, respira duas vezes, sai de lado, né? Para não se deixar ser envolvido. Mas antes de falar, a gente tem que falar de ética e moral. Ética é a teoria sobre a conduta e a moral é a prática. O que significa mais ou menos isso? A ética são os princípios. Vamos supor que aqui nós temos várias colunas aqui, várias vigas sustentando essa sala. Elas estão escondidas. São princípios que sustentam tudo isso aqui. E a moral seria essa parede branca que a gente vê. É a nossa prática do dia a dia. Aí eu trouxe até um exemplo que eu achei bem interessante. Exemplo, o que é dos outros não é meu. Isso é um princípio. A gente tem isso na cabeça. O que é dos outros não é meu. Se eu ver alguma coisa dos outros, eu não vou pegar. Quando alguém esquece uma carteira, uma pasta, posso pegar ou não? Então, é o ato moral de devolver ou ficar com a prática. Ou ficar é a prática moral. Existe aí nos aeroportos, rodoviárias, às vezes deixam um livro para que as pessoas, cada vez que você fica esperando o ônibus ou fica esperando o avião, você fica folheando aquele livro lá na cadeira, como deixasse aqui, para que você, enquanto você ficasse aquela 1 hora, 2 horas, você folheie. Quando você for embora, você deixa o livro. Mas algumas pessoas acabam levando o livro embora. Mas tem solução, gente. O que fizeram esse dia em Maringá? Passou até no jornal. Teste de honestidade. Ali colocaram ali no terminal bombons, né? Acho que 50 bombons a R$1 cada um, uma coisa assim. E no final do dia tinha que ter R$50 e nenhum bombom. Pelo contrário, foram 50 bombons, vamos supor, e tinha mais de R$50. Alguém que não tinha troco deixou o dinheiro a mais. Isso é uma conduta. Isso é um posicionamento que a gente vai adquirindo. Quem imaginaria lá, não, lá, e era barato, tipo assim, era 2 por R$1, mais ou menos isso. Né? 2 por R$1. Olha só. E tinha até mais dinheiro do que bombons. Gente, isso nos engrandece a nossa alma com essas condutas. Que muitas vezes a gente é levado pelas nossas tentações. Pois o Kardec fala exatamente sobre isso. Quem é ético tem amigos, e quem não é, tem cúmplices. Pessoas boas têm amigos, pessoas desonestas têm cúmplices. Quem disse isso foi Etienne Laboétie. Na verdade, você tem cúmplice. Você faz uma parceria para ganhar, roubando. Se eu abrir a boca, você também é prejudicado, né? Então nós dois ninguém, né? É como ter um bolo lá em casa, aí teu irmão, os irmãos vão lá, catam um pedaço, falam, ó, pega lá também. Se você pegar, ninguém entrega para a mãe. Fica entre nós aqui, está resolvido. Entendeu? Essa situação. Então você tem um cúmplice, você não tem um amigo. E a gente tem que desenvolver amigos ao longo da nossa história encarnatória. Aí eu trago para nós a atitude, as nossas atitudes. Muitas vezes a gente é levado a isso,
nesses governos em que não dão, a gente paga tantos impostos, eles não retribuem nada daquilo que nós pagamos. E nós chegamos a fazer isso. O recibo do dentista tem dois preços: com recibo ou sem recibo. 20% de desconto. Você fica pensando, 20% de desconto, ou R$1.000, 20% dá R$800, dá R$200. Todos nós já fizemos isso. Eu já fiz isso. E não foi uma vez, várias vezes. Com ou sem nota? Vai fazer compra. Quer com nota ou sem nota? O policial, esse é... Você já entra na estrada, você já separa 50. Hoje já tem que ser 100, né, pelo valor das multas. Já fiz isso várias vezes. Hoje eu tento conversar. E se não tem jeito, eu deixo mudar. Melhorei. Assumo que eu errei. E se não tem jeito, peço que ele emita a multa. Dirigir no acostamento, isso é muito comum nos grandes centros, engarrafamento, São Paulo, muito comum. Quando está aqui, você já vai para o acostamento. A fila, né? Tem a fila, até a fila, está ali a fila. Não é duro você estar numa fila e quando você vê o outro indo lá na frente, passando na frente de todo mundo, faz de conta que não viu ninguém, né? Chega assim, disfarçadamente, tal, uma vez está lá na frente, você 2 horas lá na fila. Então são pequenos atos que a gente começa a pensar, né? O troco, oh meu Deus do céu, um troco, se dá um troco maior, porque se vier um troco menor você reclama, e quando vem a maior você não devolve. E quando teu filho está do lado e vê isso, né? Então, ou quando vem na conta uma despesa maior, você fala, opa, isso aqui eu não comi, isso aqui eu não bebi, não tomei essas 3, 4 cervejas não, só tomei refrigerante. E quando vem a menor? Hoje eu mando, observo se a conta está correta, se vem a mais ou menos, eu reclamo. Se vier menor, eu também mando incluir. Se vier maior, eu também mando tirar. Então é essa consciência que a gente vai tomando. É um processo, gente. A gente não nasce pronto. Quem nasce pronto é geladeira, é fogão, você vai lá, você mete o gás, 2 minutinhos já está pronto. Pega a geladeira, joga na tomada, já pode usar. Tudo isso nasce pronto. Nós somos um processo de conscientização. Já começou com Jesus, falando por parábolas para a gente, que nós somos crianças. E até hoje a gente não entendeu esses processos. Essa consciência a gente vai adquirindo, porque a gente vai entendendo e que amar a Deus sobre todas as coisas e o seu próximo como a ti mesmo. Se eu quero bem para mim, eu devo fazer o bem para o outro. Ser astuto como a serpente, mas ser pacífico como a pomba. Não deixar os outros te enganar. Não deixar aqueles que chegam para te levar vantagem. Você ter posição. Mas ser bondoso. Aí, quantas manobras precisa fazer para ser desonesto? Tem um professor que ele contou uma história que eu acho até engraçado. Que o cara, para atrair a mulher dele, ele precisava fazer um monte de manobras, né? Porque ele vai para um hotel, aí vem com cheiro, vem com um monte de coisa, né? Vem com aquele cheiro de um hotel e tal. Ele fala, sabe o que ele fazia? Ele comprava aquelas mexeriquinhas
Aquelas fedidinhas, sabe aquelas fedidinhas que se alguém chupar lá no fundo, você sente o cheiro aqui. Ele chupava mexeriquinha, um monte de mexeriquinha passava também para tapear o cheiro, porque mulher é esperta. Mulher, se o homem fizer uma coisa errada, só não bater a porta, ela já percebe. O homem ele já começa a fazer um negócio diferente, ela já sabe que ele está fazendo errado. O homem não consegue, ele se enrola todo. O homem tem que segurar, aprender nessa existência, segurar os seus instintos. E a mulher, a ciência da arquitetura, de manobrar, de pensar, sabe? Que o homem não tem tudo isso. O homem é um assunto depois do outro. Termina um que ele pensa começar o outro. A mulher já tem 5, 6 seguidos já agarrado no outro. Um dia eu conversava com uma e ela falou assim: eu estou falando desse assunto, mas já tem uns 5 aqui já esperando aqui para falar aqui, não sei o quê. Eu não acredito. Vinha minha esposa e uma colega dela dirigindo, nós voltamos do Paraguai, elas duas dirigindo, e eu atrás, ali meio que dormindo, e comecei a ouvir a conversa delas sobre óculos, leite. Elas falaram sobre óculos, falaram sobre leite, falaram sobre oftalmologista, falaram de grau, falaram não sei o quê, mas tudo aquilo envolvido com aquele assunto. Eu falei, meu Deus, eu ali fingindo que estava dormindo, eu acordei e falei, gente, como é que vocês conseguem esmiuçar tanto assunto assim? Que capacidade! Eu já teria morrido em 2 segundos ali, eu fui no oftalmologista, ele me deu 5 graus, já comprei o óculos, eu estou usando, acabou assim. Vamos pro outro. Mas elas conseguem. E eu fiquei ali dormindo e só observando. E eu falei, não, vai terminar. E aquilo foi quilômetros. Eu falei, não vai terminar isso. Então, são 2 coisas que os homens, o homem tem que aprender a segurar os instintos. O homem é visual. A mulher é ouvido. A mulher é ternura. A mulher é candura. O homem que sabe falar ao ouvido de uma mulher, ele alcança muito mais. Não adianta ele ficar colocando roupas bonitas, carrão. Isso pode chamar atenção no primeiro momento, mas a mulher, ela é muito mais do que isso. É um botão cheio de coisa para você. Então, essas manobras, quantas coisas a gente tem que aprender, contar. Eu tenho que estar olhando o relógio, senão eu já me empolgo. Aí eu vou passar só um vídeo rapidinho que fala sobre mentira. Você não conhecer. Esse cara é super famoso, ele é um autor de explica, tem que ler. Como é que você não conhece o cara? Que isso? O problema não é, não sei quase nada. Você sabe quem é ele? Eu sou fã desse cara aí, eu tenho até camisa autografada, eu não ando, mostro pra qualquer pessoa, porque eu tenho muito carinho. Agora me surgiu com outras coisas mais particulares. Vou falar com ele aqui. Olha aqui. Meu Deus do céu. Cara, quem quer falar com ele? Pô, desculpa, aquele meio time, mas ele é super charmante. Que legal! Você aqui é meu amigo, ó. Ele é super seu fã, conhece todo o seu trabalho, lê de tudo, super legal. Muito obrigado. Então, é porque você não aproveita logo um lugar bonito, dele autografado, cara. Vou sim, não é? Não vou perder essa oportunidade, né? Cadê o livro dele? Eu não tô achando, só tá fazendo um monte de gibi, esse revistinho. Gente, lá, cara, esse gibi aqui, você tá atrapalhando o rapaz aqui, pelo amor de Deus. Não. Esse daqui é o meu livro, Meu Pequeno Evangelho. Esse livro é dele, né? Certo. É para criança, né? Que bacana, bonito esse trabalho. Não, esse eu não li. Eu estava confundindo com aquele outro livro que você escreveu, Violetas na Varanda. Chovida. Não, esse não é meu, não. Não é, tá certo. Desculpa, Violetas na Varanda não é. Ai, Memórias de uma Melancia. Nossa. Aquela melancia. Não será esse que você está pensando? Outra revistinha, outro livro de desenho. Você tem essa coisa com criança, né? Que bacana. Meu filho adora esse dessa boneca. Aí, filha, não é isso? Você tá naquele sítio. Daqui eu achei que você tinha desencarnado já. Não. Esse é o tempo lá do grande escritor. Eu sou Luiz Urbinas. Luiz Urbinas? Claro, você sabia que era Luiz Urbinas. Cara,
sei, coração. É porque eu tenho essa eu tô meio retardado hoje, desculpa, eu não tomei café. Claro, esse aqui é um dos grandes designers que encarnaram aqui no Brasil para fazer essa tarefa com criança. Eu sou do Peru. É do Peru, isso aí é do Peru. Eu sou da cidade de Arequipa, no Peru. Não, tô falando de Brasil, tô falando tudo. Brasil, Peru, toda essa parte da América Central dele. O Peru é estagema mesmo, ali, muito famoso, muito bacana. Você sabe que eu aprendi espanhol exatamente para ler os seus livros, porque eu não tinha português ainda? É, você fala espanhol? Que legal. Sim, ¿Sabes que no es bueno mentir? Las personas que mienten cosas pequeñas pueden mentir en cosas grandes y después te complicas. ¿Qué te parece? Parece bueno. La banda, yo necesito una poca de gracia arriba. Ándale. Vou continuar aqui, na verdade o pessoal fala ali, eles tinham que falar o nome um do outro, foi mais difícil gravar o nome um do outro, tinham que chamar o outro, quando eles se atrapalharam tanto ali, eles continuam falando isso. Mas essa questão da mentira, como a gente tem que mentir para encobrir outra mentira e vai aumentando, quando vai ver você não consegue segurar mais nada, né? Tanto que acho que às vezes o policial ele consegue observar alguém só pela experiência dele, numa conversa ele já consegue pegar, porque a pessoa não consegue sustentar por muito tempo, né? Os detalhes, ele se equivoca em detalhes e você vai pegando, e às vezes as pessoas vão mentindo, aquilo virou uma... Aí não consegue jamais nem desmentir aquilo, que já virou uma bola de neve tão grande, e a gente é chamado a repensar isso. Epa! Então vamos desligar isso aqui. Fica mandando o slide atual. Esse aqui? Aê, tô ficando bom. Então, agora aqui exatamente eu queria entrar mais dentro da doutrina e dentro dessa parte da espiritualidade. Aqui está em Lucas, ninguém acendendo uma candeia, a cobre com um vaso ou coloca debaixo de um leito, mas coloca sobre o candeeiro, para que os que entram vejam a luz. No 17, pois não há algo escondido que não se tome manifesto, nem oculto, que não venha a ser conhecido e manifesto. O plano espiritual planeja as coisas muito mais, talvez 500, 700 anos antes que as coisas aconteçam. Ele se reúne muitas vezes para determinar qual é o rumo do nosso planeta Terra, de outros universos, as inteligências intergaláxias. Então, não adianta a gente achar que nós vamos continuar fazendo as coisas que vai continuar sendo escondido. E a nossa luz tem que ser despertada para essa verdade que somos eternos, que somos espíritos, que estamos na transitoriedade desta vida. O que nós estamos fazendo aqui é apenas um estágio, que é um piscar de olhos, já fomos embora. E a gente ainda não despertou a nossa luz, a nossa consciência para esses valores. Se nós lemos tanto Kardec, se lemos outras obras espíritas, se não começarmos a ter a consciência da nossa transitoriedade, da nossa espiritualidade, senhores, estamos comendo bolo sem açúcar, arroz sem sal, feijão sem sal, sem sabor, sendo mornos. Nós somos seres espirituais, e quando a gente não despertar para essa consciência que somos luz, somos imortais, somos eternos, e que as vivências aqui, que é tão rasteira e tão pequena,
é feito para que a gente cresça e desenvolva como um estágio. Não percamos tempo. Que manifeste a nossa luz. E aqui, em obras póstumas em Kardec, inteligência e moralidade, a união dessas duas faculdades cria uma soberania legítima, aristocracia, intelecto moral, poder dos melhores. Essa aristocracia, intelecto moral será a que levará a Terra, que dominará a Terra nos novos milênios, nessa transição. Mas isso não é assim instante. A partir de 2050, 2060 vai acontecer isso, ou 40, ou 50, dali se transforma. Isso é um processo. Para estudar para advogado, eu comecei lá repetindo 2 anos sem enxergar, primeiro ano, para depois fazer lá o 1º grau, o 2º grau. Hoje mudou tudo. Levar reguarda na cabeça da professora, fazer um monte de coisa para se conseguir isso. É um processo lento que nós temos que desenvolver. Então, essa aristocracia intelecto-moral, inteligência e moralidade. Hoje nós estamos num processo só de muita inteligência, tecnologia, mas os processos morais estão tão pobres, vazios, que precisa ser reconduzido a um novo padrão. A sairmos dessa sociedade de consumo, de valores tão pequenos, de valores tão miúdos, para valores mais éticos que sustentam essas colunas, que sustentam esse prédio. É isso que vai nos levar à nossa eternidade. Então esses que reencarnarão nesse planeta Terra cada vez mais, terão esses conceitos mais aflorados. A inteligência junto com a moralidade. Eu não vou usar a inteligência só para ganhar mais dinheiro, para ser mais rico, para ter mais poder. Eu pensarei que a inteligência junto com a minha moralidade farei melhor. Usarei os recursos, a inteligência, para dar mais condições à vida social, ao meio onde vivo, ao meio onde eu convivo, a terra. Todos serão os nossos irmãos. Não adianta eu ter milhões, bilhões guardados. Como a gente viu nessas corrupções, onde tinha 100, mais de 100 milhões. Mas para quê? Se nem nessa existência ele vai usar aquilo. Quando eu via no Hospital do Câncer, gente dizendo: eu queria hoje estar na minha casa, varrendo o meu quintal. Gente milionária. O que adianta ter tanto dinheiro se eu não desenvolver essa moralidade? Que é isso que o planeta precisa. E esses novos espíritos que retornarão à Terra para nos conduzir e nos ajudar, terão esses princípios morais muito mais aguçados, muito mais vivos, crianças muito mais vivas. E essa massa seguirá, porque se submeterá a essa moralidade, que inspirará a confiança, animada pelos sentimentos de justiça e de caridade. Chegará naturalmente pelas forças das coisas, não será impostas. A gente fica pensando que o fim do mundo será só calamidade, tufão, isso e aquilo, que o mundo vai acabar. São previsões. Isso não quer dizer que pode acontecer. Nós podemos mudar isso. Nós podemos mudar isso a partir do momento que a gente começar a criar um mundo melhor. Quando for bastante numerosos, será a eles que a massa confiará os seus interesses. Não adianta falar: agora vai vir um Cristo ali. Eu acho que vai ter vários Cristos saindo em todos os cantos do planeta Terra, que sempre teve inteligência nos conduzindo, Sócrates, Gandhi. Por todo o planeta sempre teve inteligência nos conduzindo e nos levando. E talvez eu até acredite ainda que as manifestações da espiritualidade, dependendo do nosso comportamento, a espiritualidade será tão mais presente entre nós.
fatos, a vivência, outros seres poderão se aproximar de nós mais da terra para nos ajudar nesse processo. Mas vai depender de nós. Os melhores só estarão perto dos melhores. Se a terra quiser ser um novo princípio com moralidade, chegará novos princípios de moralidade para nos ajudar. Essa é a transformação, essa é o intelecto moral. Está lá em Obras Póstumas de Kardec, muito pouco lido, muito pouco estudado. E é tão bonito ver Kardec, a pesquisa dele, as dores dele, as dúvidas dele. E o interessante, para o Espírito Verdade, para quem é espírita conhece bem, que era o orientador dele, o grande orientador, vamos supor, uma equipe toda trabalhando para que Kardec fizesse o seu trabalho. E o Espírito Verdade seria o chefão. Sabe quantos minutos no mês esse chefão vinha para falar, disponibilizava de tempo para Kardec? Quem chegou a ler a Obras Póstumas? Está lá. 1/4 de hora. Uma vez por mês. 15 minutos. Estarei aqui à sua disposição. O chefão. E às vezes a gente se reúne 5, 6 médicos. Opa, vamos conversar logo. Vamos perguntar para a espiritualidade o que deve fazer. E ele dizia: para que você aprenda a escrever, se conduza para o seu livre-arbítrio, pela sua consciência, porque ele tinha bagagem de conhecimento para fazer aquilo. Senão ele ia ficar perguntando: ou pinta essa parede de amarelo ou de azul? Eu falei: não tem tempo para isso. Porque qualquer coisa que vai acontecer, a gente começa a perguntar para a espiritualidade: ô espiritualidade, vou para a direita ou vou para a esquerda? Eu falei: quais são os seus valores? O que você construiu? O que você leu? O que você desenvolveu dentro de você? Use. Chegavam muitas vezes as pessoas perto de Chico Xavier e falavam: Chico, olha. Chegava perto de Chico para pedir opinião para ele. Falava: Chico, mas se eu fizer assim, se eu fizer assado? Ele: faça. Faça. De repente, para comprar uma dúzia de banana, eu tenho que pedir para o Espírito. Conheço uma pessoa que chegava no mesmo momento: nós estamos aqui reunidos para decidir determinadas coisas, vamos consultar a espiritualidade. Uma vez, numa dessas conversas, falou assim: vocês sabem se dirigir, conversar, por que toda hora achar que tem que conversar com a espiritualidade? Era meio eu e meio a espiritualidade falando. Meus conceitos, mas a espiritualidade me intuindo. Eu achava um absurdo. Qualquer coisa eu tenho que perguntar para a espiritualidade. Continuando Kardec: conhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para tomar suas más inclinações. Hoje a gente tem umas más inclinações que é terrível. A gente se vê em determinado momento: ai meu Deus, isso é que eu faço, eu não faço. Gente, a gente tem que se olhar mesmo, não tem que ter medo da gente não. A gente tem que jogar poeira debaixo do tapete. É se olhando que a gente se entende, é se olhando que a gente cresce, é se olhando que a gente aprende com os nossos defeitos. E quando a gente faz uma coisa que não é boa, a gente se sente mal. Puta que coisa boa, a gente já está se sentindo mal. Se alguém te fecha no trânsito, antigamente você já xingava a mãe dele e o pai também. Hoje você não xinga, mas emite aquele pensamento que cega o cara lá na frente. Aí você vai aprendendo. Jesus, de repente ele está com pressa, de repente ele está precisando andar mais rápido. E você não entra. O grande problema é a gente perder a nossa paz.
O grande desequilíbrio é quando a gente perde a nossa paz. É isso que a gente tem que brigar tanto para não perder. Então, essas inclinações, os esforços que nós fazemos, quem está aqui falando? Ó, homens que me louvam com os lábios e os corações vazios. Jesus já falava isso. Louvar a Deus com os lábios é tão fácil, falar de amor, vir aqui falar essas coisas, e a primeiro momento eu saio ali com esse movimento, eu já xingo um. Eu estou saindo da minha paz. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Quem diz isso? Paulo, né? Aquele Tarcinho que perseguiu um cristão, que matou. Gente, a gente tem que ler Paulo e Estevão, que a gente vai amar mais ainda o Cristo, entender a história e ver quando você se olha, gente, eu sou tão pequeno e Paulo chegou tão grande, eu também posso. Se ele chegou, eu também posso. O que ele fez? Todo mundo quer ser igual ao Chico Xavier, até a mediunidade do Chico Xavier quer ter isso, mas não sabe os tapas na cara que ele levou. Ou de volta Pereira Franco, um urinol cheio de urina na cabeça. Todo mundo quer ser estrela, mas vai enfrentar o dia a dia. A nossa liberdade, isso aqui vai falar da nossa liberdade, nosso livre-arbítrio. Eu posso. Talvez eu tenha um poder, aquele que está com uma caneta na mão, uma canetada, ele pode prejudicar tantas pessoas. Ele pode, mas convém. É lícito, é caridoso, é fraterno. Onde está escrito a lei de Deus? Na consciência. Na consciência. Por isso que eu falei, quando a gente faz as coisas erradas, dá aquela situação que nos chama a pensar. Igual disse um delegado federal que eu conheço, que não está mais aqui, quando ele prendia grandes traficantes, ele batia na mesa assim. Aquele ainda que tinha um pouquinho ainda de princípios tremia e abriu o jogo, mas os outros, quando ele batia e fazia, continuava olhando para ele sério. Falei, isso aí não tem motivo, isso aí é difícil. Então, quando nós não nos incomodamos com o nosso erro, quando ainda continua fazendo as coisas e não nos sentimos incomodados, a gente está precisando, quando a mãe falava, né? Vai lavar essa boca, menino, com sabão. Às vezes a gente tem que lavar nossas consciências com sabão, repensar nosso conceito. Quem mais sofre somos nós. E ele continua em Kardec, Livro dos Espíritos, questão 621A, visto que o homem traz em sua consciência a lei de Deus, que necessidade havia de lhe ser ela revelada? Ele a esquecerá e desprezará. Quis então Deus que fosse lembrada. Aí na 622, confiou Deus a certos homens a missão de revelarem a sua lei. A sua lei? Indubitavelmente, em todos os tempos, houve homens que tiveram essa missão. São espíritos superiores que encarnam com o fim de fazer progredir a humanidade. Às vezes a gente não precisa ir muito longe, né? Às vezes do lado da nossa quadra, dentro de casa, tem pessoas sábias. Um pai, uma mãe que dá um conselho, que pode nos ajudar, um amigo.
que pode às vezes relembrar o Cristo, tirar essa inconsciência, esse luzeiro da vida, as distrações da vida. Hoje o jovem tem tanto, antigamente a gente tinha festinha, brincadeira nas casas. Primeiro Maringá era um barro danado, era brincadeira, o titio aqui, a maioria aqui já né, não tem mais jovem, mas era brincadeira nas casas, era basicamente isso, não tinha muita coisa. Hoje você tem a internet, você tem festa todo final de semana, você tem um monte de coisa que distrai a cabeça e não traz outros valores. Estamos aí vendo um Pokémon, ótimo Pokémon. Quando não tiramos os adolescentes dentro de casa que eles estavam jogando, mas eles continuam alienados, porque eles olham aquilo e continuam olhando para aquilo, não interagem com o meio. Espero que a educação possa utilizar isso para levar as crianças. Vamos então buscar Pokémon lá na praça. E o professor aproveita para falar daquele negócio histórico. Fala, essa estátua foi de sei de quem, aproveita para falar isso. Pode ser útil, por que não? Mas por enquanto está sendo utilizado da mesma forma. A gente passa lá no Parque do Ligar, 9h30, 10 horas, está cheio de jovens alienados olhando para o Pokémon, procurando, debaixo de chuva. Eu não sou contra a tecnologia, eu sou a favor da tecnologia. E muito a favor. Né? Porque quando a gente lavava aquela roupa, naqueles tanques de 2 bocas, né? E hoje você coloca numa máquina, tanto que hoje as mulheres estão muito mais bonitas. A mulher antigamente com 30 anos já estava acabada. Hoje a mulher com 50, 60 anos continua bonita, jovem, né? Cheia de energia. Porque não ia vai lavar mais a roupa lá na beira do rio, bater. Gente do céu, muito sacrifício, fica mal acabada, feia. E os homens feios. Jesus quer gente bonita, alegre, gente vistosa. A tecnologia vem para isso. Mas se a gente usar essa tecnologia para não acrescentar para a gente nada, não está adiantando. Então a humanidade sempre teve esses irmãos que vieram e continuam vindo agora com mais frequência para nos levar a um novo patamar. Mas só nós conseguiremos atingir esse novo patamar se nós começarmos a fazer o nosso dever de casa, olhar para dentro de nós e falar: Senhor, eu sou um traste também, mas sou grande, porque tudo que o Senhor fez, o Senhor disse que eu poderia fazer. Tudo que o Senhor disse que eu poderia ser arcanjo, eu sou um projeto de arcanjo. Deixa ser luz, meu Pai, mas eu sei que ainda erro, porque eu tenho uma cegueira, eu sou criança. Me deixo levar pelos instintos, pelas minhas inclinações, mas eu posso, Senhor, com a sua base, com o aprendizado, com a vivência, com o querer forte e firme, deixar os luzeiros da vida, as distrações da vida, e começar a me provocar agora, para tirar nota A nessa escola, que eu só tenho tirado C. Eu quero tirar A mais, porque eu posso. Mas eu não quero andar sozinho, Senhor, anda comigo. Eu não quero andar mais sozinho. Eu quero viver em outros planetas, onde a benevolência, o amor é parte do nosso dia a dia. Mas também quero contribuir, que vá comigo muito outros. Então esse é o grande convite, que esses irmãos que agora chegam para todos nós, que não percamos tempo, e vamos apressando, porque eu só quero ler essa última aqui. Isso aqui era lá no tempo do Cristo, acho que era Miriam e Liviana, na obra de Luz do Mundo, de Amélia Rodrigues, quando Miriam falava que ela não foi curada pelo Cristo, foi levada junto à casa de Pedro, levaram ela para ela ser curada da paralisia dela, e Jesus não a curou, e continuava amando Cristo e a sua senhora. Mas como você ama uma pessoa que não te curou, que te curou cegos, leprosos, e você não curou? Porque quando eu estive com ele, ele disse que faria uma cura maior para mim, muito maior. E essa cura era que ela muitas vezes pensou sobre isso. Por que Jesus curou todo mundo e não a mim?
depois ela foi entendendo que aquele que ele curou, muitos se perderam nos vícios, voltaram a ficar doentes, porque ele curou o corpo. E a grande cura estava a cura não no corpo, mas na alma, que é muito mais importante. Quando a gente faz um trabalho no Bezerra de Menezes de imposição de mão, magnetismo, e as pessoas ficam querendo ser curadas do corpo, só que você não vou curar você. O corpo é uma sequência da alma. Nosso objetivo é trazer a você uma nova vibração, para que você comece o seu processo de cura interior. A cura do corpo, esse corpo transitório, que é o corpo de um trabalhador que no final do dia guarda seu guarda-pó, isso vai apodrecer. A grande cura é a cura da alma. Então, senhores, quando a gente fala de corrupção, eu falo, quando mandei pedir que os senhores gravassem, corromper, deteriorar. Será que nós não estamos nos corrompendo, não só nessas atitudes do dia a dia, com o policial, no troco, na conta errada, mas nos propósitos que nós criamos quando encarnamos e nós fizemos? Quando eu erro o caminho para minha esposa, eu falo, não, estava no meu caminho psicológico, né? Dava um jeito, né? Porque ela sabe de tudo, ela onde vai. E eu, para não me dar uma saidinha, eu falo, não, está no meu caminho psicológico. Esse auto-engano, não deixar se corromper mais a alma, se deteriorar, esse é o papel do esforço que nós temos que fazer. Essa é a convocação há mais de 2000 anos. Não interessa se você é espírita, se você vai na igreja católica, se você vai na evangélica, na Sechonoe, na budista, mas que você use esse instrumento para ser melhor. E assim, usando a frase de Mahatma Gandhi, seja a mudança que você deseja ver no mundo. A gente quer que o mundo se transforme, que os corruptos sejam presos, mas eu continuo tirando a nota fiscal. Então não vamos deixar de nos corromper. Vamos começar dentro de casa, filhos. Vamos fazer nosso projeto reencarnatório juntos. Estamos aqui juntos para criar um grande projeto reencarnatório. Temos dificuldades, temos conflitos, mas vamos fazer o melhor possível para no final da nossa estrada, quando eu for, eu deixar aqui homens honrados, e quando nos encontrarmos de novo, estarmos habitando no mesmo ângulo de espiritualidade. Isso é a proposta. Estejamos juntos nessa caminhada de auto-recuperação. Todos nós precisamos fazer esse tratamento. Muito obrigado. Que a paz do Cristo seja sempre muito forte no coração de todos nós. Boa noite.